Janeiro foi um mês intenso para os mercados, com bastante foco no ambiente internacional. Sara, vamos começar falando sobre a posse do novo governo americano? Nosso cenário para os Estados Unidos mudou? Bom, Mari, a gente teve no último dia 20 a posse do novo presidente americano, Donald Trump, e embora as políticas tenham vindo no sentido que a gente esperava, elas surpreenderam por terem sido mais disruptivas. Em relação à imigração, tivemos medidas mais intensas e rápidas, o que provavelmente vai gerar uma queda bastante substancial do fluxo migratório. A título de exemplo, nos últimos 5 anos, a imigração adicionou uma média de 800 mil pessoas na força de trabalho por ano. Se a gente faz uma conta simples de redução desse fluxo de imigração à metade do que era antes de 2019, para manter a taxa de desemprego estável seriam necessárias 50 mil vagas a menos por mês. Isso implica que a menor migração pode resultar em uma menor capacidade produtiva e, por conta desse desemprego mais baixo, maior pressão sobre salários também. Da mesma forma, a gente teve indicações de política tarifária duras, mas ainda bastante confusas. Após um início moderado, a gente teve uma abordagem mais contundente na segunda semana do governo, com imposições de tarifas mais significativas sobre Canadá e México, que posteriormente foram negociadas. No caso da China, a gente teve uma elevação adicional de 10% sobre as importações. E ainda há bastante incerteza sobre até que ponto a imposição dessas tarifas é uma tática de negociação para outros assuntos não necessariamente relacionados ao comércio exterior. Ou seja, houve aumento da incerteza e bastante fricções para o comércio internacional. E como fica a política monetária do Fed no meio dessa incerteza, Sara? Bom, com tudo isso, a postura do Fed, que já estava destacando os riscos potenciais da mudança de política, deve ficar ainda mais conservadora. Na última reunião de janeiro do Banco Central americano, houve a manutenção do patamar atual em juros em 4,5% ao ano. Ou seja, ele parou de cortar. Ele estava nesse ciclo de corte, a gente acredita que essa pausa deve se estender na reunião de março e pode até ser mais duradoura. O Fed deve ficar bastante cauteloso até que tenha maior clareza sobre essas alterações de política econômica. Com isso, a gente revisou nossa expectativa para o corte de juros dos Estados Unidos nesse ano. A gente espera apenas 2 cortes que fariam com que a taxa de juros acabasse o ano em 4% ao ano. Ô Sara, e sobre o Brasil? O grande tema agora é a atividade econômica e o possível início de uma desaceleração. A nosso ver, isso já está acontecendo? Bom, Mari, a gente tem tido sinais bastante iniciais aí de uma moderação da atividade no final de 2024, com menor crescimento dos setores ligados ao consumo das famílias. Mas o mais importante para a gente é uma moderação do crédito que já pode ser vista. Por quê? Ao longo de 2024, a gente teve 2 forças grandes por trás do crescimento mais forte. De um lado, uma política fiscal mais expansionista e de outro, concessões ali de crédito acima do que a gente esperaria para esse nível de juros ainda alto. O que a gente pode observar agora é uma normalização dessa relação, com a política monetária exercendo seu papel contracionista de um modo mais efetivo. Por isso, a gente espera uma desaceleração gradual mais consistente a partir do segundo trimestre desse ano. Bom, e como todo esse cenário impacta os seus investimentos? Em janeiro, os mercados apresentaram alívio em relação aos ativos de maior risco. No Brasil, a renda fixa teve desempenho misto, com ativos pré-fixados performando bem e ativos atrelados à inflação abaixo do CDI. Nos Estados Unidos, o Fed pausou o ciclo de corte de juros e, em entrevista, revelou que não deve retomar o processo tão cedo. Vale destacar que, neste cenário de juros mais elevados, mantemos nosso viés de um dólar forte e a preferência dos investidores tem sido por ativos norte-americanos, mesmo com preços altos. Para os fundos de ações, de forma estratégica, os gestores têm priorizado setores como educação, bancos, imobiliário e varejo. A cautela é necessária devido às incertezas fiscais e inflacionárias, dando preferência para fundos com empresas geradoras de caixa e capazes de repassar aumentos de preços. Sara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Mari. E até a próxima, pessoal. Tchau!